Amém. Bom dia, gente. Vocês estão felizes? Você pode sentar aí no seu lugar. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Vitor, eu tenho 23 anos de idade. Eu sou de São Paulo, aqui pertinho, São Caetano do Sul. E há alguns anos nós temos andado pela nação e levado um evangelho que é simples, mas que ao mesmo tempo que o evangelho de Jesus é simples, ele é profundo. Se você reparar a vida de Jesus, você vai perceber que ele era tão simples, tão simples, tão simples, que as pessoas olhavam e diziam assim: é bom demais para ser verdade. Mas ao mesmo tempo que era tão simples, era muito profundo. Então essa sempre foi a característica da pregação de Jesus. Era uma simplicidade muito profunda. Então nós temos andado pela nação fazendo isso, e graças a Deus que nós chegamos aqui hoje, estar com vocês. Estou feliz. Vocês estão felizes? E eu tenho convicção absoluta, tenho certeza absoluta que Deus pode tocar a sua vida hoje, e que o Espírito Santo pode tocar a sua vida hoje de uma maneira que sua vida nunca mais vai voltar a ser a mesma. Alguém consegue acreditar nisso comigo? E nessa caminhada toda, nesse andar todo, eu tenho visto algo que tem me trago muita esperança, e eu queria de alguma forma compartilhar essa esperança com vocês. Deus está fazendo algo na nossa nação. Está acontecendo coisas na nossa nação, em todos os lugares que nós temos ido, em todos os lugares que nós temos andado, tem coisas incríveis acontecendo. Pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que estão sedentas por Jesus, pessoas que estão tendo a sua vida realmente como perda, tendo sua vida realmente como esterco para conhecer Jesus. Isso tem acontecido por diversos lugares. Então aquilo que nós sonhamos há muito tempo, aquilo que tem gente orando há anos e anos e anos e anos pela nossa nação, eu acredito que chegou a nossa hora de viver. Eu tenho visto isso, e eu não queria que ninguém aqui ficasse de fora. Vamos participar disso junto. Deus está fazendo algo no Brasil, e o Espírito Santo está convidando você e eu para fazer parte junto com Ele. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí em Lucas capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. A partir do versículo 1, diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Estava num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus.
olha o que está acontecendo aqui. Pedro, ele era um empresário, ele tinha um pesqueiro, ele era um ótimo pescador naquela época, e ele vivia de pesca. Então ele pescava todos os dias, ele sabia o que era ser um pescador. Aí o que acontece? Ele passa a noite inteira, gente, ele passou a noite inteirinha tentando pescar, não pegou absolutamente nada. Quando ele volta da praia, depois de ter ficado horas e horas e horas tentando pescar e não pescar nada, com certeza o humor dele não era muito legal. Com certeza Pedro não estava muito feliz. E aí o que acontece? Quando ele chega perto da praia, tem um homem lá chamado Jesus. E Jesus olha para ele e pede o barco emprestado, para que ele pudesse pegar o barco, pôr um pouquinho mais para o meio do mar, para que Jesus pudesse sentar e para ensinar a multidão que estava na praia. E Pedro empresta o barco para ele. Pedro, que nessa época se chamava Simão. Aí olha que coisa mais incrível que acontece. Jesus termina de pregar. Quando Jesus termina de pregar, ele olha para Simão e diz: Simão, vai um pouquinho mais fundo na praia e lança a rede do lado direito. Olha o que está acontecendo aqui. Qual que era a profissão de Jesus? Qual que era, gente, a profissão de Jesus? Carpinteiro. Repara, um carpinteiro ensinando um pescador a pescar. Primeira coisa que eu aprendo aqui: se você quiser andar com Jesus, você vai ter que estar acostumado a ver coisas que não parecem ter lógica. Se você é uma pessoa que pensa muito na lógica, para você 1 mais 1 é sempre 2, uma hora você vai duvidar que é Jesus que está te dizendo algo. Porque como que pode, isso não tem lógica. Como que um carpinteiro ensina um pescador a pescar? Pois é, esse é o evangelho de Jesus, ele é ilógico. Não tem lógica alguém dizer que o que chora é que é feliz. Não tem lógica, o reino de Deus é todo invertido. No reino de Deus o pobre é que é rico, quem desce é que sobe, o menor é o maior. Então entenda que se você quiser viver o reino de Deus com a lógica da terra, você vai ficar perdido igual uma barata tonta. É por isso que a Bíblia diz que se não houver uma renovação de mente, eu não consigo experimentar nem a boa, muito menos a agradável e menos ainda a perfeita vontade de Deus. Porque a perfeita vontade de Deus não está no conhecimento bíblico da letra. A perfeita vontade de Deus está numa renovação de mente. Você pode saber muito da Bíblia do que pouco importa. Sabia que tem pessoas que já leram a Bíblia inteira 20 vezes e nunca tiveram suas vidas transformadas? Sabia disso? Porque a Bíblia em si mesma, ela mata, porque ela é letra, mas o Espírito da vida. Se você lê a Bíblia desacompanhado, você vira um religioso. Mas se você lê a Bíblia acompanhado da pessoa do Espírito Santo, então ele põe vida naquela letra, e aquela letra deixa de ser letra e passa a ser vida em você. Então a primeira coisa aqui, se você quer andar com Jesus, você vai ter que se acostumar a ver carpinteiro ensinando pesqueiro a pescar. Aí Pedro fala assim: olha, tá bom, eu já pesquei a noite inteira, eu pesco todos os dias da minha vida, não faz sentido eu entrar para pescar agora, mas sobre a tua palavra, eu vou. O que Jesus tinha falado para Pedro? Pedro, vai um pouco mais profundo. Diga comigo, profundo. Vai um pouco mais profundo e lança a rede do lado direito. Por que do lado direito? A Bíblia diz que Jesus está onde? À direita do... Então Jesus estava querendo ensinar uma coisa para mim e para você. Toda vez que você lançar sua rede, que não estiver na direção do Filho de Deus, você vai voltar para a praia desanimado. Toda vez que você lança sua rede num lugar onde não é Cristo o fundamento, onde Cristo não é o porquê, aonde Cristo, todas as vezes que você toma uma decisão, independente ela de qual seja, se você vai começar um namoro e Cristo não é o fundamento, se você vai mudar de emprego e dinheiro é o fundamento e não Cristo, se você, sei lá, tem uma decisão para tomar e Cristo não é o fundamento, você vai voltar para a praia decepcionado. Aí Pedro fala assim: tá bom, eu vou.
Pedro pega o barquinho dele e vai mais profundo. E quando ele chega mais profundo, a Bíblia diz que ele lança a rede do lado direito. Quando ele lança a rede do lado direito, ele começa a pegar tanto peixe, gente, mas tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia diz que ele começa a afundar. Olha o que está acontecendo aqui, repara. Você vai ver onde eu quero chegar. A Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, a Bíblia diz que tem pessoas em volta dele pescando também. Um monte de outros pescadores pescando. Pergunta a vocês, você acredita, você consegue perceber que muitos desses caras que estavam pescando perto de Pedro poderiam ser os seus concorrentes? Afinal de contas, Pedro ele tinha uma empresa de pesca. De repente ele vai pescar, tem outros caras pescando, outras empresas trabalhando, outros pescadores pescando, trabalhando. Está fazendo sentido isso? Olha o que acontece. Pedro está com a rede lá, ele começa a afundar. Ele fala: gente, eu vou ter que chamar todo mundo para me ajudar. E começa a gritar: ei, 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 todos vocês vêm para cá, vem me ajudar a pegar peixe. Aí imagina o pessoal dos outros barcos olhando: o quê? Nosso concorrente está chamando a gente para pegar peixe dele? Aí, vem. E quando eles começam a vir, é tanto peixe, gente, que eles começam a distribuir os peixes nos barcos. E mesmo distribuindo os peixes nos barcos, os barcos começam a afundar. Sabe o que isso aqui mostra para mim? Que quando nós estamos debaixo do favor de Deus, nós não temos concorrentes, nós temos irmãos. Debaixo do favor de Deus não existe competição. Debaixo do favor de Deus não existe X e Y. Debaixo do favor de Deus tudo converge para Cristo e para a generosidade de Cristo e não para mim. Sabe, acontece muito isso. Às vezes a gente discute, a gente compete até em quem sabe mais de espiritual. É uma competição espiritual de saber quem sabe mais, quem sabe menos, quem entende mais, quem entende menos, quem é mais, quem merece mais, quem não merece mais. Gente, se a gente fosse ter o que a gente merecesse, o último lugar do mundo em que nós estaríamos é na presença de Deus. Aí olha só o que acontece nessa história. Eles distribuem os peixes e voltam para a praia. Quando eles voltam para a praia, a Bíblia diz que eles voltam para a praia. Pedro sai correndo, vai aos pés de Jesus, ajoelha aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Espera aí, Jesus não apontou o pecado dele. Jesus não disse para Pedro que ele era pecador. Jesus não disse para Pedro: Pedro, você precisa se arrepender. Jesus só disse para Pedro: Pedro, vai mais profundo, lança do lado direito. Quando Pedro volta para a praia, ele volta falando: sou pecador. O que é que aconteceu? O que foi que aconteceu para Pedro reconhecer que era pecador? Vou te dizer o que aconteceu. Pedro experimentou o favor de Deus. Você não reconhece o seu pecado quando alguém fala para você que você é pecador. Você reconhece o seu pecado quando você está de cara com o favor de Deus. Sabe qual que é o problema? É que a igreja aprendeu a ter remorso, porque a gente se arrepende depois que alguém fala: arrependei-vos. Só que ninguém precisou dizer para Pedro: se arrependa. Ele olhou para Jesus, e em Jesus ele disse: eu sou pecador. Sabe, lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. E sabe que o publicano ele era considerado o traidor de Israel. E Zaqueu era o chefe dos publicanos. Então assim, do pior ele era o pior. Então Zaqueu era o pior dos piores. Aí a Bíblia diz que um dia Jesus está pregando para uma multidão. Jesus está pregando para uma multidão, mais de 5.000 famílias, pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas que guardavam a lei no seu coração. Jesus está pregando para essa multidão de gente boa. Ele para tudo no meio da mensagem. De gente aqui, ó, Deus abençoe vocês, acabou por hoje, tá? Mas nem terminou, mas por hoje deu.
E sabe o que Jesus faz? Começa a ir na direção de uma figueira. Quando ele chega nessa figueira, quem está lá em cima? Zaqueu. Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, o chefe dos piores. Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, quero comer na sua casa. Gente, repara que a Bíblia diz que Jesus era o homem mais famoso da época. Todo mundo queria fazer uma janta para Jesus. Todo mundo queria fazer uma refeição para Jesus. Todo mundo queria ter Jesus na sua casa. Mas Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, eu quero comer na sua casa. Você imagina Zaqueu, um homem que era rejeitado pela sociedade, um homem que a sociedade olhava para ele e dizia: esse cara aí é só o que rouba nosso dinheiro. As únicas pessoas que respeitavam Zaqueu eram os seus empregados. Ele fala: o quê? Jesus, o cara famoso que todo mundo quer ficar perto. Jesus, o cara que todo mundo fica se espremendo para estar perto dele. Jesus, esse cara quer ir comer na minha casa. Ele desce depressa da árvore. Quando ele desce da árvore, a Bíblia diz que eles vão para a casa de Zaqueu. Gente, a Bíblia não fala o que aconteceu, mas diz que Zaqueu olha para Jesus e fala assim: eu me arrependo. Eu me arrependo. Mas por quê? Eu me arrependo porque eu roubei, e quem eu roubei eu vou devolver em 4 vezes mais, e para o pobre eu vou dar 2 vezes mais, eu vou dar tudo. Ele estava dizendo assim: a partir de hoje eu tomo a decisão. Se eu precisar falir os meus negócios, acabar com o meu dinheiro, para não perder você, Jesus, de comer na minha casa, eu paro com tudo, mas eu nunca mais quero não ter a possibilidade de ter você comendo comigo. Pergunto para você: quem foi que falou para Pedro que ele era pecador? Quem foi que falou para Zaqueu que ele era pecador? Deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui hoje lutando contra pecado, você pode lutar a sua vida inteira contra pecado, na sua força você nunca vai conseguir. Você que está aqui hoje lutando contra a carne, né? É uma luta, é uma dificuldade. Mas Vitor, carregar a cruz, tem que carregar a cruz todo dia após dia, carrega a sua cruz. Então a pessoa fica vivendo a vida inteira assim: eu estou me esforçando para não pecar e me esforçando para ser santo, me esforçando para não pecar, me esforçando para ser santo. É a vida da maioria das pessoas hoje. Só que um dia eu estava na minha casa e o Espírito Santo perguntou assim para mim: Vitor, quantos dias da vida de Jesus carregou a cruz? Responda para mim, quantos dias foram? Quantos? Um dia. Jesus carregou a cruz um dia, gente. Foi ou não foi? Foi ou não foi, gente? Foi. Carregou a cruz um dia. Por que Jesus carregou a cruz um dia? Porque no final do dia ele estava morto. E quando você está morto, você não carrega mais cruz. Foi quando o Espírito Santo veio e disse para mim assim: Vitor, só fica carregando cruz a vida inteira quem não morre nela. Porque se eu morri na cruz com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então perceba que não é uma vida de esforço, é um dia que você morre e nasce do Espírito. E quando você nasce do Espírito, o que acontece, Vitor? A Bíblia diz em João capítulo 3 que os nascidos do Espírito entram no reino. Quando você vive nessa terra aqui, com os olhos aqui, com a vida aqui, a vida é pesada mesmo. É uma vida de cruz, é uma vida que você tem que pisar em cima da linha e tal. Sim, mas quando você morre para si, nasce em Cristo Jesus, é como se você estivesse aqui. Peguei minha cruz, estou morrendo para mim. Morreu. A hora que você olha de novo, a sua mente é a mente de Cristo, os seus olhos são os olhos de Cristo, os seus ouvidos são os ouvidos de Cristo, sua mão é as mãos de Cristo, seu coração é o coração de Cristo. A hora que você olha para a terra, você diz: não é pesado não, é muito bom.
Só que a gente aprendeu que basta ser salvo, ó, entrega a vida para Jesus e espera Jesus voltar. Entrega a vida para Jesus e fica esperando, mas fica firme, viu? Fica firme, sai da igreja não, deixa de vir não, mas fica esperando que Ele está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando, e realmente. Só que cara, Jesus nunca disse para a gente esperar Ele voltar. Ele disse para a gente, olha, enquanto vocês estiverem na terra, façam o que eu fiz. Jesus, Ele não, a gente aprende, né? Deus, volta logo, leva a gente embora daqui. Maranata, Maranata, vem, tira a sua igreja, leva a sua noiva. Só que Jesus não ensinou a gente a orar assim. Quando Jesus foi ensinar eu e você a orar, Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é a gente que vai, é o reino que vem. Olha, uma pessoa que ela vive esperando Jesus voltar e ela só quer viver para ficar salva. Ela chega no amigo dela, na escola, na faculdade ou no trabalho, ela fala assim, cara, você precisa ir na minha igreja. Você precisa ir na minha igreja, você vai ouvir uma coisa lá muito boa. Você precisa ir na minha igreja. Lá na minha igreja você vai ouvir coisas incríveis. Quando alguém diz algo parecido com isso, me leva a entender que se a pessoa precisa ir na igreja dele para ouvir, é porque a igreja não está na frente dele. Uma pessoa que vive para ser salva, ela quer trazer gente para a igreja. Uma pessoa que entendeu a mentalidade do reino de Deus, uma pessoa que entendeu a mente de Cristo, uma pessoa que entendeu que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim, e que Jesus disse, venham que vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Uma pessoa que entende isso, não chega em alguém e diz assim, olha, vou te levar até Deus. Leva Deus para as pessoas, leva a igreja para as pessoas, leva o coração de Cristo para as pessoas. Eu não preciso trazer se eu posso ir. Estão comigo? Tem alguém aí? Mas não, a gente precisa entender isso, gente, urgentemente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2 que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Você precisa parar de se esforçar para se arrepender e começar a olhar para a bondade de Deus. É na bondade de Deus que você se arrepende. É como se você olha e diz, uau. Você olha para Jesus e fala, Jesus, você é tudo isso. Você é bom assim. Você é doce assim. Então eu me arrependo. E a partir de hoje eu não quero viver nunca mais sem você. A Bíblia diz que quando Pedro volta para a praia, ele se ajoelha e diz, eu sou pecador. Jesus olha para ele, não tenha medo. A Bíblia diz que Pedro se levanta, vai até seus barcos, arruma suas coisas, deixa tudo lá e segue Jesus. Vou te dizer uma coisa, você não deixa tudo por Jesus quando você ouve alguém falar e isso te emociona. Você não deixa sua vida por Jesus quando você tem um sentimento, alguma coisa do tipo. A Bíblia mostra para mim e para você que nós deixamos tudo para seguir Jesus quando nós encontramos o seu favor. Pedro encontrou favor, e quando ele encontrou favor, ele deixou tudo e disse, eu não sei mais viver fora dele depois de conhecê-lo. Aleluia. Isso são boas notícias. Isso são boas notícias. Você pode hoje, nessa manhã, escolher olhar para Jesus. E quando você olhar para Jesus, você vai ver que Ele não está bravo com você. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui. Deus está feliz.
A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu te falar uma coisa, a sua força é proporcional à sua alegria. Se você vive triste, você vive fraco. Aí você fala, mas como que eu vou ser feliz? Olha para a minha vida. Pois é, eu não sou feliz olhando para a minha vida e nem para a sua, eu sou feliz olhando para a vida de Cristo. O que me faz feliz é a vida de Cristo. O que me faz estar radiante é o amor de Cristo. O que me faz estar vivo é a graça de Deus. Repara que a minha alegria não tem a ver comigo, com a minha vida. A minha alegria tem a ver com a vida de Cristo, com a ressurreição de Cristo, com a graça de Cristo, com a bondade de Cristo, com o amor de Cristo. Não tem nada comigo, é tudo sobre Jesus. É bom demais amar a Deus, gente. É bom demais amar Jesus. Não tem nada melhor do que Jesus. Jesus é a coisa mais linda que eu tenho. Jesus é a coisa mais doce que existe. Jesus é a coisa mais amorosa. Jesus é a pessoa mais brilhante. Não tem como você experimentar Jesus e querer ter outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem sentido saudade do que você fez um dia, se você sente vontade de fazer o que você quis fazer um dia, se você está com esse negócio, é porque você não saboreou graça ainda. Porque depois que você come da graça, gente, é igual assim, ó. Quando você conhece carne boa, você não quer mais comer carne ruim. Gente, um dia que você fica corintiano, você nunca mais vai querer ser outro time. Dá licença que nós somos os atuais campeões brasileiros, então só campeão fala aqui nessa manhã. Só campeão, por favor. Jesus é campeão, né? Então o campeão dos campeões é o Corinthians. Vocês estão felizes? Está feliz aí? O Evangelho te traz total, o Evangelho te traz total acesso à alegria plena, a esperança sem fim, porque ele fala de algo que é de graça. Sabe qual que é um dos nossos problemas hoje em dia? Posso falar? Um dos nossos problemas hoje em dia é que a gente vive como se a cruz de Jesus não fosse verdade. Então a gente espera que Deus faça com a gente como Ele fez com Moisés. Só que entenda que antes, quando Deus fez com Moisés, a cruz não existia. A gente espera que Deus, vamos fazer como Gideão lá. Gideão, vamos esperar Deus como Gideão. Vamos ficar esperando em Deus. Vamos ficar não sei o que com Deus. E gente, lembre de uma coisa. O nosso modelo não é Gideão. O nosso modelo não é Davi. O nosso modelo não é Moisés. O nosso modelo não é Elias. O nosso modelo é o Cristo. Eu não sou um com Elias. Eu não sou um com Davi. Eu não sou um com Moisés. Eu não sou um com Noé. Eu sou um com Jesus. Por isso, entenda uma coisa. João capítulo 17, versículo 17 para frente, você vai ver que Jesus está orando, que a gente chama de oração sacerdotal. E ele diz assim: Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam. E aonde eles estiverem, o meu pedido para você, Pai, é que aonde eles estiverem, o mesmo amor que tem por mim, o mesmo amor que tens por mim, esteja com eles. Jesus está dizendo assim: Pai, a mesma forma como o Senhor me ama, é a forma como o Senhor ama eles. Você está entendendo? Que da mesma forma como o Pai ama Jesus, Ele ama você e eu. Da mesma maneira. E aí a gente ainda quer ficar fazendo coisa para comprar o amor de Deus, como se eu fizesse isso, Deus vai me amar mais, ou se eu fizer isso, Deus vai me dar mais, ou se eu fizer... Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Se o lugar que você está, você se esforçou para estar, não foi Deus que te pôs. Porque a vida com Deus é uma vida de favor imerecido, graça, descanso, favor de Deus e não esforço humano. Você quer saber se você está no lugar que foi Deus que te colocou? É se você olha para Ele e fala assim: seria impossível eu estar aqui, se não fosse pela graça de Deus.
Você lembra de José? A Bíblia diz que José, ele estava pelado dentro de uma jaula para ser vendido como escravo. Pelado dentro de uma jaula para ser vendido como escravo. Se eu e você olhássemos para ele, diria: que perdedor. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis, ele estava pelado dentro de uma jaula para ser vendido como escravo. E a Bíblia fala: mas ele era um homem próspero, porque Deus estava com ele. Repara que a prosperidade do homem não tem nada a ver com o que ele tem, mas quem ele tem. A sua vida não importa a sua idade, não importa a sua situação de vida, não importa. A minha vida não tem nada a ver. Como que pode um cara pelado para ser vendido como escravo dentro de uma jaula? A Bíblia diz que ele é homem próspero. É? Se ele é, eu não quero, né? Sabe, nós precisamos entender a ótica de Deus. Quando você entende a ótica de Deus, a forma como Deus olha para as coisas, a forma como Deus olha para você. Olha o que acontece com Simão. Depois que ele sai daquele momento, ele vai e encontra com Jesus, ele vai seguir Jesus. A Bíblia diz em outro texto, no mesmo momento onde eles têm esse primeiro encontro, onde ele deixa tudo para seguir Jesus, a Bíblia diz que ele olha para Simão e diz assim: Simão, tu serás chamado Petros. Repara, nesse primeiro encontro Jesus olha para ele e diz: tu serás. Fala comigo: serás. Serás. Passa-se 3 anos. Pedro anda com Jesus, Pedro conhece Jesus. Passam-se 3 anos. Jesus olha para os discípulos e diz: o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: e tu és Petros. Repara nisso aqui, gente, olha só. Lá no início, Jesus disse para ele: tu serás. Estão comigo? Agora aqui, Jesus diz para ele: tu és. Pergunto: o que foi que mudou desse dia para esse dia? Sabe o que foi que mudou? Que nesse dia, Pedro achou Jesus um cara legal. Nesse dia, Pedro disse: cara, esse cara é bom, eu vou seguir ele. Nesse dia, Pedro achou Jesus um cara demais. Ele sabia que Jesus era um cara bom, mas ele não tinha uma revelação do Cristo. O que mudou desse dia para esse dia foi que aqui Pedro entendeu: ele não é um cara bom, ele não é só um cara legal, ele não é só um cara gentil, ele é o Filho de Deus. Quando você não entende quem Jesus é, você será. Tu serás. Tu serás. Tu serás. Mas no momento em que você entende quem Jesus é, tu és também. Porque o você ser não está ligado com o que você faz. O você ser está ligado com quanto que você conhece que Jesus é. Sabe por quê? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque 1 João capítulo 4, versículo 17... 1 João capítulo 4, versículo 17, depois você lê na sua casa. É um dos textos mais incríveis do planeta Terra. 1 João capítulo 4, 17 diz assim: o amor de Deus não nos decepciona, porque nós temos sido aperfeiçoados no amor de Deus, porque como Ele é, fala comigo, Ele é, nós somos nesse mundo. 1 João 4,17 diz que como Ele é, nós somos. Tá bom, vamos entender isso. Quem foi que escreveu 1 João? João. Quem foi que escreveu Apocalipse? João. Você lembra que lá em Apocalipse, João vê Jesus e ele fala assim: ele tem uma face que brilha mais que o sol, os olhos dele têm chamas. Lá nem precisa de sol, porque a presença dele ilumina tudo. Quem foi que escreveu isso? João. E esse João que viu tudo isso, esse João que experimentou vislumbrar tudo isso, olha para mim, para você e diz: como Ele é, nós somos nesse mundo. Como Ele é,
hoje. Sabe de uma coisa? Jesus é rei agora. Nesse exato momento a Bíblia diz que Ele está reinando nas regiões celestiais. E como Ele é, nós somos. Se Jesus é rei lá, eu sou rei aqui. A Bíblia diz que lá não precisa de sol, porque Jesus ilumina toda a terra. E quando Jesus está na terra, Ele diz para mim assim, ó: vocês são a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Jesus diz: eu sou o sal da terra, vocês são o sal da terra. Repara, a sua identidade não tem a ver com o que você faz, a sua identidade não tem a ver com o que você deixa de fazer. A sua identidade está completamente ligada ao tanto que você sabe que Jesus é, porque como Ele é, nós somos. Está dando para entender? Vocês estão comigo? Agora, quando você ouve isso, quando você ouve algo parecido com isso, isso precisa te impulsionar a ir mais fundo em Jesus. Isso precisa te impulsionar a ir mais profundo em Jesus. Quando eu prego algo parecido com isso que eu estou falando com vocês aqui, tudo que eu quero é sair daqui e dizer: Jesus, eu preciso ir mais profundo. Porque se a fonte que é Jesus é inesgotável, a minha sede é insaciável, não acaba nunca. O reino de Deus tem uma dinâmica diferente. Quanto mais você come, mais você quer comer. No reino de Deus você não incha, você cresce. Vitor, como que eu faço para ter fome de Deus? Coma. No reino de Deus é assim, ó: comeu mais um pouco, você quer mais 3, comeu 3, você quer 6, comeu 6, você quer 12, comeu 12, quer 24, comeu 24, quer 48. No reino de Deus é assim: quanto mais você come, mais você quer comer. Eu sou muito feliz, porque como Ele é feliz. A Bíblia diz que Jesus, Ele viu e se alegrou no penoso fruto do seu trabalho. A Bíblia diz isso. Jesus, Ele olhou para o futuro e viu o fruto do seu penoso trabalho, e porque Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou, então Ele disse: eu vou fazer o trabalho. E sabe qual que é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Sabe qual que é o fruto do trabalho de Jesus? Eu e você. A Bíblia está dizendo que Jesus olhou para mim e para você lá atrás. Antes de tudo, Jesus olhou para mim e para você. A Bíblia está dizendo que Ele olhou para mim e para você. E sabe o que Ele fez quando Ele olhou para você? Sabe o que Jesus fez quando Ele olhou para você? Ele fez assim, ó. Ele se alegrou. E Ele diz: eu morro do jeito que tiver que morrer, mas eu não quero viver sem Ele. Uma das coisas mais incríveis que o Espírito Santo já me disse em toda a minha vida, que eu tenho tido como fundamento para tudo que eu faço e vivo. Sabe, por muito tempo da minha vida, você também deve ter pensado assim um dia. Quando a gente olha para a cruz, e fala: nossa, olha o que o meu pecado fez com Jesus. Nossa, eu sou realmente muito ruim. Eu sou um pozinho miserável que logo passarei. Sou como um vento que vem e logo vai. Nessa vida mesmo tudo é vaidade. A gente usa muito isso, né? Mas só quem foi que falou que tudo é vaidade? Salomão. Salomão tinha Cristo? Pois é, tudo é vaidade mesmo para aqueles que estão fora de Cristo. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, é tudo propósito. Tudo faz sentido.
A vida é bela. Em Cristo a vida é bela. Em Cristo a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. Em Cristo, cara, em Cristo nós não podemos voltar ao Evangelho como se a cruz não existisse. Aí eu estava dentro do banheiro da minha casa, gente, olha só, dentro do banheiro da minha casa. E o Espírito Santo estava lá, viu? Fala aí para quem está do seu lado, o Espírito Santo vai no banheiro com você. Não adianta se esconder no banheiro. Olha só, estava dentro do banheiro da minha casa, o Espírito Santo disse para mim assim: Vitor, a cruz de Jesus não mostra para você o tanto de pecado que você tem. A cruz de Jesus não é o que você fez por Jesus. A cruz de Jesus é o que Jesus foi capaz de fazer por você. A cruz de Jesus não tem nada a ver com o seu erro. A cruz de Jesus está totalmente ligada ao seu valor. Não é o tanto que você errou para Deus, mas é o tanto de valor que você tem para Deus. Cara, eu não sei você, mas quando eu começo a ver tudo isso e dizer, Ele me ama assim, eu sou tudo isso para Ele, eu não preciso ser mais nada para ninguém, eu quero ser só dele. Sabe, eu vim aqui nessa manhã para lembrar você e reafirmar: você tem muito valor. E você não vai conseguir se esforçando, porque o Evangelho não é um Evangelho de esforço. Ele é um Evangelho de relacionamento. Você não se torna santo por aquilo que você deixa de fazer. Santidade não está naquilo que eu faço ou não faço. A santidade tem tudo a ver com aquilo que eu estou me tornando. Por quê? Porque Jesus disse: seja santo como eu sou santo. Então entenda o que eu quero te dizer. Você não se torna santo se esforçando. Você se torna santo se relacionando com alguém que é santo, santo, santo. E quando você começa a se relacionar com Ele, a Bíblia diz que o nosso relacionamento com Jesus é como o relacionamento de um noivo e a noiva, que se tornam uma só carne. Então quando você se torna um com Ele, você se perde dentro dele, e agora não é mais você que vive, é Cristo que vive. Por isso existe justiça de Deus sobre você. Quando Deus olha para você, Ele te vê justo, não porque você não faz ou faz algo, mas porque Jesus fez, e é em Cristo que nós estamos, e em Cristo Jesus não há mais condenação. Eu vim aqui nessa manhã para te reafirmar, e para dizer para você: cara, não tem a ver com a gente, tem tudo a ver com Jesus. Não é o tanto que a gente é bom, mas é o tanto que Jesus é bom. Não é o tanto que a gente sabe ou não sabe, mas é o tanto que Jesus é. Por isso nessa manhã o meu convite para você é que você entenda que toda a punição que Deus tinha contra o pecado, Ele colocou sobre Jesus. Deus puniu o pecado da humanidade. Deus puniu o pecado de todos nós na pessoa de Jesus. Por isso hoje eu e você podemos ser perdoados por Deus. Podemos viver como perdoados por Deus. Não porque nós merecemos o perdão, mas porque Cristo ganhou isso para nós e deu isso de graça. E que você nunca se esqueça disso. Tem a ver com o seu valor, tem a ver com o tanto que Deus te ama, tem a ver com tão precioso, quão precioso você e eu somos para Ele. Não é o tanto que eu amo a Deus que importa. O que importa é saber o tanto que Deus me ama. Por muito tempo da minha vida eu mesmo baseei a minha vida no tanto que eu amava a Deus. Só que quando a gente baseia a nossa vida no tanto que a gente ama a Deus,
o nosso amor é inconstante. Então a gente vive uma vida inconstante. Mas quando você deixa de basear a sua vida e fundamentar a sua vida no tanto que você ama Deus, e você começa a basear a sua vida no tanto que Deus te ama, você deixa a inconstância de lado e passa a viver fundamentado num amor que não mudou e nunca vai mudar. Fique de pé comigo, vamos orar. Feche seus olhos comigo no seu lugar. E eu quero te convidar nessa hora a olhar para Jesus e aquilo que Jesus fez por você. Faça isso agora. Por um momento, para de olhar para você. Sabe, eu sinto que tem gente que está dizendo: não, mas eu não posso olhar para Jesus. Eu estou olhando mesmo para aquilo que eu fiz essa semana. Eu estou olhando mesmo para aquilo que fizeram comigo essa semana ou anos atrás. Eu estou mesmo olhando aquilo que eu fiz anos atrás. Eu estou olhando para mim, não consigo. Não, para de olhar para você agora. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Mantenha os olhos fixos em Jesus. 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 É o que Jesus fez por você. Jesus. 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 Espírito Santo, nos leva num lugar de maior revelação na pessoa de Jesus. 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 Enquanto você olha para Jesus, pode perceber que todo o seu passado fica para trás. Enquanto você olha para Jesus, você pode perceber que enquanto você olha para Ele, as suas limitações ficam para trás. Perceba que enquanto você olha para Jesus, você nem lembra daquele seu pecado. E nem vontade de pecar você tem. Porque é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nós corremos para o alvo. Nunca se esqueça que como Ele é, nós somos nesse mundo. Exatamente como Ele é, nós somos nesse mundo. Então toda vez que você quiser saber sobre você, feche os olhos e olhe para Jesus. Toda vez que você quiser saber, toda vez que vier acusações na sua mente, dizer coisas sobre você que não é verdade, feche os olhos, olhe para Jesus, porque como Ele é, nós somos nesse mundo. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos com toda a nossa vida, o nosso coração. Obrigado, Jesus.